A paz do Senhor, meus queridos, queridas. Venho hoje nesse dia falar sobre uma coisa muito importante sobre as nossas vidas. Para nós mulheres casadas com filhos. Venho hoje falar sobre filhos. Sim, sobre filhos. Eu sou mãe de 3 filhos, um com 15 anos, um com 13 e mais um com 12. São 3 abençoados filhos que Deus me deu. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos ensinar a criança o caminho que deve andar, para que depois de adulto, de idoso, ele não venha se desviar dele. É Provérbios 22:6. Uma palavra bem conhecida, todos sabem dessa palavra, mas Deus me ensinou algo diferente. Algo, para mim, sobrenatural. E eu quero compartilhar com vocês nesse dia. Os filhos são os tesouros de Deus dado para nós. Filhos é a herança de Deus para a nossa vida. É uma herança maravilhosa, poderosa. Amo ser mãe. Amo os 3 filhos que Deus me deu. E acredito que você também, mãe, ama o seu filho, ama eles, não importa se são abençoados, têm toda a energia do mundo, que gosta de correr pela casa, que gosta de brincar, que risca a parede. Não importa o jeito que teu filho é, se ele é saudável, se ele é deficiente, se ele fala muito, se ele conversa pouco, se ele é quieto, se ele é retraído, se ele é mudo, se ele tem alguma deficiência física. Não importa. Mãe é mãe e vai amar ele do jeito que ele é. Nós, pais, amamos os nossos filhos exatamente do jeitinho que eles são. Se você ainda não ama o seu filho, peça para Deus colocar algo no seu coração, porque algo está errado aí. Querida irmã, querido mulher, sábia que edifica a sua casa, né? Diz a palavra, que a tola, infelizmente, destrói a sua casa. Querido, por que eu digo isso, né? Como diz a palavra de Deus, a Bíblia, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Deus me falou muito forte sobre isso. Que eu sou mulher da casa que edifica a casa. E o que edifica a casa, querido? Não é simplesmente tu dobrar os teus joelhos e orar pelos seus filhos, orar pela tua casa, orar pelo teu marido, orar pelos entes que moram contigo, orar pelos teus pais, pelos teus sogros. Isso não é só edificar a sua casa, não. Edificar a sua casa não é simplesmente só você limpar a sua casa. Não é só manter a sua casa limpa. Claro, isso Deus gosta, Deus ama organização. A palavra de Deus também diz, né? Que Deus criou o mundo e viu que era bom. Ele organizou tudo no seu tempo certo. Deus ama a organização. Querido, eu venho falar sobre os nossos filhos nesse dia. Deus me mostrou que eu sou a mulher sábia que edifico a casa. Edificar a casa, querido, é falar para os nossos filhos o que está errado, o que não está errado. Querido amado, o meu filho não lembro agora a idade dele, mas quando ele estava na 7ª série, eu permiti que ele fosse para a escola a partir do 2º semestre, levando o celular dele. Mas ele era criança. Ele perguntou para mim, mãe, eu posso levar? E eu disse, claro, pode levar, porque, enfim, ele é um aluno nota 10. As notas dele no 1º trimestre estavam maravilhoso, para a honra e glória do nome do Senhor. Deixei ele levar. Ele levou o celular, só que eu permiti que entrasse ali uma raposinha na vida do meu filho. Ele levou o celular para a escola, ele não quis mais saber de estudar. Ele usava o Wi-Fi da escola para jogar. E jogava ali o dia inteiro na escola, ele não prestava mais atenção na escola, ele não prestava mais atenção nas matérias, ele não se esforçava em entregar os trabalhos nos dias certos, corretos, ele não se esforçava mais, ele só jogava. E eu, como meu filho sempre foi um bom aluno, eu pensava que ele estava bem. Na entrega do boletim do 2º trimestre, as professoras chegaram em mim e disseram, mãe, o Matheus, esse ano ele não vai passar, ele vai rodar. Eu disse, como? Meu filho sempre foi aluno nota 10, mas para ele alcançar, para passar, ele tem que tirar nota máxima para passar. Ele não tem mais como, ele está perdido esse ano.
E eu virei para as professoras e disse, não, meu filho vai passar, porque eu tenho um Deus vivo, e eu vou dobrar os joelhos e vou falar com ele. E vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida do Mateus. Até então, os professores não acreditam, né? Mas eu virei as costas e vim embora. Decepcionada, era muito... Pra mim, eu podia botar a culpa no Mateus e dizer, meu filho, por que tu passou o teu tempo jogando? Por quê? Olha aí, e agora, Mateus? Tu vai rodar? Não falei nada, querido. Deus me falou que a culpada era eu, não era ele. Mas como que a culpada sou eu? Eu, como mãe, sou aquela que edifica a minha casa. Você, como mãe, é aquela que edifica a sua casa. E entenda, querido, o que tu fazer vai refletir no teu filho. E bom, Deus falou aquilo pra mim, tu é culpada do que aconteceu com ele, não adianta reclamar agora. Deus, ele fala assim, é assim e pronto, tu é culpada, então vai resolver isso. Então eu peguei e falei para Deus, então, Senhor, eu vou fazer como Daniel fez, vou orar 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e na madrugada, por 21 dias, com um único propósito, para que Deus abrisse a mente do Mateus, o meu filho, que ele entendesse muito bem as matérias que estavam sendo passadas e que Deus tocasse na mente e no coração dos professores para que viesse ver ele de um jeito diferente. Eu orei durante 21 dias com esta oração e falando para Deus que eu não queria que ele rodasse, eu não queria que ele fosse um motivo de vergonha na minha família. Não só dentro da minha casa, com a minha família, com meu marido e os meus filhos, mas fora, aqueles que nos rodeiam, e apontar o dedo e ia dizer, o Mateus rodou, é o filho da irmã que rodou. E eu disse para Deus que eu não queria isso, que eu queria que ele passasse, que Deus tocasse no coração dele, abrisse o entendimento dele. E eu orei durante 21 dias esse propósito, para que Deus tocasse no coração do meu filho, no entendimento dele, abrisse a mente dele, para que ele passasse de ano. E eu orei, amados queridos, enquanto eu estava de joelho, orando, falando com Deus. E o mais importante, eu admiti para Deus e disse para Deus, eu sou a culpada. Deus ama quando você admite que você é errada. Porque infelizmente, querida, é muito mais fácil a gente apontar o dedo e dizer, você é o culpado porque eu caí. Você é o culpado porque deu errado na minha vida. Você é o culpado de tudo que acontece. Mas se nós tirarmos essa travezinha que está aqui, ó, no nosso olho, e ver que nós somos errados, e não aquele que está do nosso lado, que é o culpado do que está acontecendo na sua vida, no seu ministério, porque fulano falou isso, fulano falou aquele outro, fulano me magoou, ciclano está falando da minha vida. Deus quer que você admita o teu erro e fala para ele, Senhor, eu errei. Conserta agora o meu erro. Me ajuda se eu não consigo. Deus ama isso. Eu falei para Deus. Deus, eu sou errada, não é o meu filho. Não culpa ele pelo meu erro. E quando eu estava orando, Deus falou para mim, vai lá. Eu estou ouvindo as tuas orações. Mas vai lá no Mateus e fala para ele, minha serva, que ele vai receber a vitória. Claro que eu não falei para ele que ele ia passar de ano, que Deus tinha falado. Deus disse para mim dizer para ele que ele tinha que se esforçar. E eu cheguei para ele e disse, meu filho, mãe está orando, mãe está buscando por ti, mas Deus manda te dizer que tu tem que se esforçar. E ele olhou para mim e disse, mãe, então eu vou me esforçar, eu vou estudar. Claro, meu querido amado, peguei o celular dele, o celular ficou comigo, ele não usou, né, como castigo, né, porque a palavra diz que nós devemos usar a vara. Não gosto de bater, não acho certo bater, mas usei sim a autoridade que Deus me deu. Peguei o celular dele e disse, agora tu não tem mais celular. Até ele chegar ao 3º trimestre e eu visse que ele estava passado. Amado querido, quando chegou no final do 3º trimestre, eu fui no conselho de classe e para a honra e glória do nome do Senhor,
o Mateus passou novamente como aluno nota 10. E aquelas professoras que falaram para mim que ele não ia passar, olharam para mim e disseram assim: mãe, eu não sei o que aconteceu com o Mateus, mas ele foi a superação dessa escola nesse ano, porque ele estava perdido e conseguiu alcançar as notas máximas e passar com louvor, e ainda foi premiado como aluno nota 10. Oh, glória a Deus! Isso não é para honra e glória meu, mas sim para Deus. Eu quero que tu entenda, querido, que tudo que nós fizemos aqui no mundo físico reflete no nosso mundo espiritual dos nossos filhos. Sim, do seu filho. Tudo que tu faz aqui na terra reflete no mundo espiritual do teu filho. Mas como? Deus me mostrou isso, querido. Que tudo que nós fizemos nessa terra reflete na vida espiritual dele. Quando eu permiti que o Mateus levasse para a escola o celular, entrou uma raposinha no coração dele. Cometi um erro, pedi perdão para Deus, assumi o meu erro e falei para Deus, e orei e busquei. Mas passou-se alguns anos, o Mateus hoje já está no primeiro ano do 2º grau. Para a honra e glória do Senhor, nunca passou. E outras situações aconteceram na minha vida. Eu deixei de buscar pelos meus filhos pela madrugada. Deixei de orar por eles. E algo diferente já começou a acontecer na vida deles. Eles não tinham mais desejo de orar a Deus, não queriam mais ir na igreja, não queriam mais buscar a presença do Senhor. E meu Deus, eles já são grandes, eles já aceitaram Jesus Cristo, eles já se batizaram. E eu via que algo estava acontecendo no lado espiritual deles, a batalha era muito grande. Mas mesmo eu dizendo, vamos na igreja, vamos ler, vamos orar. Não, ninguém deles mais queria, nem o Mateus, nem a Sara, nem a Vitória, os meus 3 filhos. Então, querido, Deus me mostrou, no momento que eu estava limpando o quarto deles, né? Eu deixei também na responsabilidade deles, como mãe, ensinar eles a fazer o serviço da casa, porque eles vão crescer, eles vão ter família, eles vão ter filhos, eles têm que aprender a fazer os deveres de casa. E eu deixei na responsabilidade deles de arrumarem cada um o seu quarto. Só que como eu não estava orando, eu não estava buscando, eles não estavam mais arrumando o quarto. Então, querido, para entrar no quarto deles, existia só um caminho até a cama. Porque o resto era brinquedo, era roupa, atirado no chão. Era aquele redivu dentro do quarto deles. E eu entrei, olhei aquilo aí e disse, não, isso aqui não pode. Entrei e comecei a limpar. Depois que eu terminei tudo, deixei tudo em ordem. Tudo no seu lugarzinho, tudo limpinho. Roupa dentro do guarda-roupa, brinquedos nos armários, cadernos arrumadinhos. Tudo em ordem. Disse, agora sim, agora tá bonito. Deus mostrou para mim uma coisa, querida. Que enquanto os meus filhos estiverem debaixo do meu teto, do meu lar, não importa a idade que eles têm, se eles têm 2, 3, 5, 10, 15, 20, 22, 30 anos, não importa a idade que o teu filho tiver, enquanto eles estiverem morando debaixo do teu teto, querido, a responsabilidade espiritual da vida deles é sua. É sua. Mas como? Eu perguntei para Deus, como, meu Deus, que a responsabilidade espiritual deles é minha, se eles aceitaram Jesus Cristo? Eles já se batizaram, já conhecem a palavra, conhecem o caminho. Agora é eles, por eles. Não tenho mais nada a ver com isso. E Deus disse, não, minha filha. Tu é a mulher que edifica a tua casa. E a responsabilidade dos teus filhos espiritualmente é sua. Mesmo se eles não orar, mesmo se eles não forem na igreja, você tem que orar por eles. Você
tem que ensinar a eles. Por isso que eu comecei esse vídeo dizendo, Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar. Vi que a Sara, minha filha do meio, começou a colocar umas bermudinhas mais curtas. Enfim, já é uma moça. E quer ali mostrar o seu corpo, quer mostrar as suas curvas, quer mostrar o seu atributo como mulher. Mas, querido, se eu não ensinar o caminho, dizer para ela, minha filha, esse calção é muito curto, o teu corpo é templo do Espírito Santo, o teu corpo é para o teu marido. E deixar ela mostrar ali todos o seu corpo, tudo que pode do seu corpo. E depois, mais tarde, eu vou me arrepender, porque ela vai estar se tornando indo para um caminho da prostituição. Ah, mas como uma roupa pode levar uma menina à prostituição? Uma coisa, amado, um abismo leva ao outro. Se eu deixar hoje ela mostrar a polpa do bumbum dela, mostrar o seu decote, mais tarde ela não vai querer só isso, ela vai querer algo mais. Quando menos imaginar, ela pode estar nas redes sociais, mostrando o seu corpo, e eu vou chorar amargamente. Por que eu não ensinei a minha filha que ela devia se vestir decentemente? Por que eu não ensinei o Mateus que ele deve buscar a Deus, que ele deve orar, que aquilo que ele faz, aquilo que ele está fazendo, que é só estar no PlayStation, jogando, e mais tarde, quando ele crescer, for maior e for fazer aquilo que o jogo ensina para ele. Não estou dizendo que isso é errado, mas Deus me mostrou isso. Mais tarde ele pode estar no mundo do crime. Um abismo leva ao outro. E eu me deparei, querido amado, na minha filha mais nova, a brabeza. Ela se tornou uma menina irada, braba, muito braba, autoritária. E Deus me disse que a brabeza dela e a autoridade dela não é para ser usado no mundo. É para ser usado, a autoridade dela é para ser usado para Deus. Mas eu, como mulher que edifica a minha casa, eu não estava edificando os meus filhos. Por quê, amado querido? Porque na minha cabeça, eles têm a salvação individualmente. Mas Deus me disse, se eu hoje errar contra o meu irmão, e não for lá e pedir perdão para ele, eu não herdarei o reino dos céus. Se eu hoje errar com os meus filhos, eles não vão herdar o reino dos céus. E mais tarde eu vou chorar. Eu vou chorar, porque eles não foram no caminho. Então, por enquanto eles são crianças, eu ensino o caminho. Mas na vida espiritual deles, eu tenho que orar sempre. Sei que tem mulheres aí que oram e buscam por seus filhos que já há 22 anos, há 32 anos, que já tem 40 anos. Estão buscando por eles. E talvez não se pergunte, por que eu não ensinei quando eu era mais pequeno? Quando ainda andava de mão dada comigo na rua, para atravessar a rua. Por que eu não ensinei? Minha querida, a vida espiritual do teu filho ainda depende de você, não desista não. E tudo, amado querido, e Deus me mostrava, não só isso, da vida espiritual depende dele, mas tudo que eu como mãe, e meu marido como pai, fazia aqui na terra, reflete na vida espiritual deles. Se você, pai ou mãe, assistem filmes pornográficos, não se assuste se mais tarde, não importa a idade, querido. O seu filho vai querer andar com muitas meninas, muitos meninos, vai querer estar passando de mão em mão, porque no momento que tu dá a vazão à sua carne, os seus desejos da carne, a raposinha vai entrar lá nos teus filhos. Essa flecha que você está alimentando, mas é tão gostoso fazer isso, é tão bom. Mas aquilo que tu está alimentando na tua vida hoje vai refletir na vida dos teus filhos mais cedo ou mais tarde. Ah, Jesus. Deus me ensinava ali que tudo que eu faço na minha vida carnal reflete na vida dos meus filhos.
E é isso que eu quero compartilhar com você. Dê um pequeno testemunho para que você reflita. Se você, querida amada, deixou de ficar à sua casa, deixou de buscar pelos seus filhos, deixou de ensinar o caminho, de dizer o que é certo, o que é errado, olha, isso que tu tá fazendo, minha filha, é errado. Olha, se você namorar ou ficar com um menino na escola antes do devido tempo, é errado, é errado. Ah, mas você é careta. Mas se tu não ensinar, se tu não ensinar, se tu não dizer para ele ou para ela, tu não ensinou o caminho. Por algum acaso, querido amado, você nasceu aprendendo a falar? Nasceu aprendendo a escrever? Creio que não, tudo tu teve que aprender. Então, é por isso que eu estou aqui nesse dia, ensinando a você que você deve sim ensinar o teu filho o caminho que deve andar. O caminho certo, que é com Jesus Cristo. O caminho certo, que é com Cristo. Porque Jesus está voltando, Ele vai buscar grandes e pequenos. Se eu não ensinar aos meus filhos hoje que Jesus ama eles, que eles devem andar no caminho certo, que eles devem andar com Cristo, Jesus vai vir, pode me buscar e os meus filhos ficarem. Jesus pode vir buscar os teus filhos e você ficar porque você está errando com eles, você não está ensinando. Você só quer saber de buscar para a tua carne, sentar na Netflix, assistir a Netflix o dia inteiro. Você quer só buscar o teu bem material e está deixando de lado aquilo que é mais precioso para você, que é a salvação da tua casa, a edificação da tua casa, espiritualmente. Está na hora, meu querido irmão, minha querida irmã, você crente, de parar de brincar de ser crente, parar de brincar de ser cristão, e dizer, parar aqui, agora, nesse exato momento. Vou parar, Cristo, de ver filme pornográfico. Vou parar, Cristo, de passar muito mais tempo na Netflix. Vou parar muito mais tempo de estar no YouTube. Vou parar. Não estou dizendo que você deve deixar de ter tua hora de lazer, mas dá um pouco mais para Cristo, um pouco mais para você orar, um pouco mais para você jejuar, um pouco mais para você ler a Bíblia. E ter um tempo com os teus filhos. Um tempo para ensinar a palavra para eles. Sentar com eles e dizer, olha, se vocês não buscarem a Cristo ainda hoje, enquanto há tempo, Jesus vai vir, meu filho e minha filha, abre os olhos dos teus filhos. E vocês vão ficar. Vai chegar esse tempo, querido, para todos. E eu quero muito que os meus filhos se salvem. Eu quero muito que você salve os seus filhos. Mas como? Ensinando, falando a verdade. Enquanto eu estava limpando o quarto deles, Deus me mostrava cada raposinha que entrou na vida deles. Raposinha da prostituição, da ira, da mentira, da falsidade. Enfraquecimento espiritual. E Deus disse mais uma vez, a culpada é você. Mesmo eles conhecendo a palavra, mesmo eles sendo batizados, enquanto os teus filhos estiverem debaixo do teu lar, você estiver alimentando eles, você estiver vestindo eles, você estiver dando de tudo para eles, não importa a idade, querido, a responsabilidade é tua espiritualmente. Então fica aí a dica. Assuma que você está errada. A responsabilidade não é do teu marido, não, é tua. Porque ele tem a responsabilidade de trazer o alimento para tua casa.
Mais tarde, em outro vídeo, posso falar sobre isso. Mas os teus filhos, querida, a responsabilidade é tua. Não seja tola, não destrua a tua casa. Não deixe eles livres, não. Ensina para eles o caminho que devem andar. Ensina para eles que eles devem se vestir bem, decentemente. Que eles devem buscar a Cristo. Abre os olhos deles enquanto é tempo. Não engane a si mesmo, não, que eles estão salvos. Não deixe de buscar de joelho por eles. Não deixe de levar eles na igreja. Não deixe eles a Deus dará. Cristo ama seus filhos. Ama a família. Então preserve eles. Preserve a sua família. Ensina eles. Ame eles. Porque o que você faz, querido, reflete sim na vida deles. Reflete sim. Deus me mostrava que tudo que estava acontecendo na vida dos meus filhos, a culpada era eu. Porque eu deixei de buscar por eles. Eu comecei a alimentar mais a minha carne, o meu querer, a minha vontade, deixei minha vida espiritual de lado. E o inimigo foi lá e começou a afrontar nos meus filhos, achar que aquilo ali é normal. Não é normal não, querido. Entra no teu quarto, quando teus filhos estiverem na escola. Ora no quarto deles e pede para Deus revelar aquilo que está acontecendo na vida deles espiritualmente. Aconteceu comigo, eu estou falando aquilo que aconteceu comigo. E Deus vai te mostrar as raposas que entraram na vida dos teus filhos. Deus vai te mostrar o que está acontecendo com eles. Ore mais, busque mais. Ame mais os teus filhos. Ensina eles enquanto há tempo, querido. Porque quando eles estiverem maior e se desviarem do caminho e se tornar um traficante, uma prostituta, uma mulher que casou várias vezes, casa, separa, um filho de cada um, vai ter filho adolescente, sem se casar, vai se deitar com vários homens, não vai adiantar não você chorar. Então diga para Deus, eu sou culpada pelo que os meus filhos estão se tornando. E comece a buscar por eles. A paz e a graça de Deus seja sobre a sua vida. Amém. Fica aí essa palavra. Ore pelos seus filhos.